chegou aí. Andréia, tá? Laila. O que mais? Tinha visto a Luísa aí também. Então, boa tarde, colegas. Este fórum diferentão aqui, mas dentro dos padrões que nós já estamos acostumados aqui na telinha do Meet, né? Foi uma sugestão dos colegas para que a gente realmente pudesse realizar o fórum, né? E encerrar uma etapa desse estudo que nós fizemos. Todos vocês são testemunhas da quantidade de tarefas, né, que nós estamos sendo assim assaltados. É uma reunião atrás da outra, né, Verônica? A gente entra no link errado. Mas... Eu adoro a palavra assaltado. Mas, então, diante das indisponibilidades, né, dos colegas em a gente conseguir fazer isso presencialmente, nós achamos importante, então, tentarmos uma discussão, um fórum remoto, e, a partir dessa discussão, a gente apresentar o que nós conseguimos fazer de estudo nessa comissão, né, de políticas de formação docente inicial e continuada, e também pensar nos próximos passos. Ei, Paulo, tudo bom? Ei, prazeres. Então, gente, só para contextualizar um pouco, eu vou projetar aqui, vocês sabem que a luta está grande, não deu para fazer um slide, mas só uma apresentação assim para vocês do que nós vamos discutir aqui e quem é que participou, né, desse trabalho. Então, vamos só em forma mesmo de contextualização. Muito obrigada, viu, gente, por todos vocês estarem aqui. É sinal que estão interessados, né, nesse tema que nos une aqui nesse momento. Então, essa comissão, gente, chamada de Políticas de Formação Docente Inicial e Continuada do ICHS, ela foi formada, ela foi constituída no primeiro fórum, como desdobramento do primeiro fórum de políticas de graduação do ICHS, e nós, então, chegamos... O grupo inicial foi formado por Marcelo, representando o DEIS, a Rita, representando o DELET, e a Verônica, representando o DEDU. E desde o início que eu estou caminhando com eles, mas a partir de agosto, a Rita tirou licença e eu, então, assumi também um pouco assim, a voz do Departamento de Letras nessa comissão. Então, o que nós vamos apresentar para vocês hoje é um resultado desse estudo que teve como objetivo estudar o cenário da formação docente inicial e continuada do ICHS. Então, nós temos esse objetivo principal, né? E também de apresentar uma proposta de trabalho para a comissão de graduação do Instituto. Então, esse relatório é um relatório que é dirigido inicialmente a essa comissão de graduação, que envolvesse estágio supervisionado, residência pedagógica, PIBID, PET e demais ações de formação continuada. Então, nós fizemos esse relatório com essa estrutura. Trabalhamos algumas considerações iniciais, com o objetivo mesmo de compreender que isso aqui não nasce do nada, né? É parte de uma história, parte de uma série de ações que nós temos desenvolvido juntos aqui, com esse objetivo de pensar numa educação de qualidade, de pensar no ICHS melhor, e a gente, desde o início, sabe que nós não conseguimos fazer isso sozinhos, e por isso estamos mobilizando as pessoas e assim, aproveitamos mesmo para agradecer. Esse relatório, então, é um relatório pequeno, mas que a gente tenta trazer, primeiro, o cenário da formação docente inicial no ICHS e algumas proposições para as políticas de formação inicial. Então, nós vamos fazer isso aqui. O Marcelo ficou responsável, eu fiquei responsável por essa parte inicial, de apresentar esse cenário, né? Em que lugar nós estamos, quais são os nossos dados. O Marcelo vai apresentar para vocês algumas proposições que nós estudamos e compreendemos que sejam viáveis para a gente avançar, e a Verônica fará algumas considerações no encerramento. E vocês fiquem à vontade, tá? Para vocês irem
irem fazendo as intervenções quando tiverem necessidade de fazer. Então, aqui nesse PowerPoint, eu só vou mostrar para vocês a estrutura aqui inicial desse relatório, e aí nós vamos fazer a apresentação a partir do relatório. Eu peço muitas desculpas para vocês, gente, porque eu sei que ler apresentação em relatório é muito distante da didática, mas eu sei que vocês compreendem pelas condições de produção que nós nos encontramos. Então, esse cenário nós desenhamos a partir de um panorama das ofertas e de responsáveis pelas ações de formação docente inicial no ICHS. Também tratamos do estágio supervisionado no ICHS, pensando nos procedimentos e nos fluxos documentais. Falamos também sobre aproveitamento de estágios com outras atividades, e pensamos um pouco num desenho assim, mais quantitativo desses programas de formação docente, PIBID, residência pedagógica e PET, pensando em quais são as pessoas que hoje também respondem, quantos são os alunos, quantas são as escolas, e conversamos um pouco também, trouxemos para o relatório, sobre as práticas como componentes curriculares. Em relação aos encaminhamentos, eu vou deixar que o Marcelo fale depois, tá bom? Então, para retomar aqui o próprio relatório, vou apresentar aqui para vocês brevemente o relatório que nós fizemos, que está endereçado à comissão e posteriormente à direção. Então, é o cenário e o panorama, né? Então, dentro desse cenário aqui, é bom a gente lembrar que a formação docente no ICHS, ela parte de premissas como interação dialógica, com a crença de que a interação entre professor em formação, professor que se diz formador, né, e professor em atuação, que está ali numa formação continuada, esses sujeitos, no ambiente de trabalho, na escola, juntamente com os alunos, é que realmente são capazes de formar um professor. Então, assim, já deixamos a nossa gratidão aqui por todos os professores que aceitam os nossos alunos, recebem, acolhem e que nos ajudam nesse trabalho de formação continuada. Então, nós nos baseamos em alguns autores, né, algumas teorias aí, não vamos falar nisso, mas gostaria de apresentar aqui de início, assim, já de cara, os nomes e as pessoas que são as responsáveis e os componentes curriculares que compõem a formação docente inicial aqui no ICHS. Gente, tudo bem para vocês? Posso continuar assim? Ou vocês acham que tudo ok aí? Está dando para acompanhar? Tá ok, Verônica? Sim, sim. Ok? Então, nós achamos importante fazer esse quadro panorâmico para que todos nós que aqui estamos entendamos assim, quem são os responsáveis e quais são os lugares de formação aqui no ICHS. Então, quando nós falamos em história, nós temos 4 componentes curriculares de estágio, né? História 1, 2, 3 e 4. Os responsáveis são Marcelo Abreu, Marcelo Rangel e Luciano Rosa. Eles vão intercalando esses estágios e eles têm as práticas que estão distribuídas nas disciplinas do primeiro ao quarto período, sabe? Então, tem 30 horas práticas relativas a ensino nos componentes do primeiro ao quarto período. Os responsáveis os professores responsáveis são todos os professores do primeiro ao quarto período dessas áreas aqui, que são História Antiga e Medieval, História Moderna e Contemporânea, História do Brasil. Então, essas disciplinas, elas são ministradas por Marcelo Abreu, Ana Mônica e Fábio Joly, e esses sujeitos aqui, professores, mais o Daniel Ferreira, que é responsável pelo PIBID, não, desculpe, Marcelo Abreu, Ana Mônica e Fábio Joly estão no Residência Pedagógica. Era isso, Marcelo? Ok. Então, essas pessoas são as responsáveis. Quando a gente pensa, porque nós precisamos de ter referências, né? Nós entendemos isso nessa caminhada nossa. Então, são esses colegas as referências de formação docente na história.
e esses espaços. Você ainda quer falar, Marcelo? Não, vamos ouvir a Eliane aí, ela tem uma pergunta. Não ficou claro para mim a residência pedagógica, o horário de residência pedagógica está distribuído nas disciplinas? Não. O professor responsável pelas práticas, tá? Esses aqui, ó, as práticas, quem são os professores? Todos os professores de 1º ao 4º períodos que ministrarem essas disciplinas aqui. Então tá. E o residência pedagógica, os professores responsáveis são esses. E do PIBID, o professor responsável é o Daniel. Entendi. Obrigada. Só esclarecendo, na verdade, eu elenquei aqui um rol são setores, né? Porque a gente se organiza por setor, que cada setor aí tem mais de uma disciplina, na verdade. Então, por exemplo, áreas, né, que História Antiga e Medieval tem 2 obrigatórias, História Antiga e História Medieval. Mas o setor de Moderna e Contemporânea tem 4 disciplinas, 3, na verdade, da História, que são História Moderna, História Contemporânea e História da África. Ok. História do Brasil são 3 histórias do Brasil, América são 2 disciplinas, teoria então, todos tem 4. Esses professores têm horas, Isso. né? Tem as 30 práticas. horas Isso. de práticas. Exato. Ok. Então, em línguas, letras em inglês, nós também temos 4 estágios supervisionados. Os estágios são ministrados por Annelise e Viviane, e nós temos como práticas 2 disciplinas: Fundamentos Pedagógicos do Ensino de Língua Inglesa, no 4º período, e Oficina de Ensino, no 8º período, e demais horas como práticas dentro de outras disciplinas. Normalmente, o Fernando e a Viviane são os responsáveis por essas disciplinas. No inglês, não tem residência pedagógica, e o Gesiel está no PIBID, do inglês. Além disso, nós colocamos aqui o CLIC, porque, embora não fosse o tópico do nosso estudo, o CLIC hoje tem recebido muitos alunos nos cursos de línguas, o objetivo principal do CLIC é a formação inicial dos alunos. No Letras Português, nós temos 4 estágios. Os estágios são temáticos: leitura e produção de textos escritos, oralidade, literatura e análise linguísticas e multissemióticas. E os professores responsáveis somos eu, Rômina, Rita, Ivanete, Rodrigo e Prazeres. Nós temos 4 práticas que têm as mesmas temáticas dos estágios, e essas práticas são também ministradas por esses mesmos professores. Além disso, nós temos o Residência Pedagógica, que é coordenado pela Rita, e o PIBID, coordenado pela Rômina. Então, quando nós falamos em referências, né, na Letras Português, são esses sujeitos aqui e esses espaços de formação docente. E na Pedagogia, nós temos também 4 estágios supervisionados, eles também são temáticos. Então, nós temos Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Gestão Escolar e Diversificação de Experiências. As professoras responsáveis são Fernanda, Marlice, Paula e Liliane. As práticas foram distribuídas em 7 seminários temáticos que são vivenciados ao longo do curso, em que eles discutem sobre o que é aprender, a perspectiva cognitiva, como criança aprende, até chegar ao TCC. E os professores responsáveis são Verônica, Daniel, Liliane, Alexandra, Fernanda, Juliana e Erisvaldo. Além disso, nós temos a Fernanda no Residência Pedagógica, a Verônica no PIBID e a Alexandra no PET. Como nós vemos aqui nesse quadro, gente, nós temos muitas pessoas envolvidas na formação inicial do ICHS. O que quer dizer? Isso quer dizer força se a gente estiver articulado, né? Desarticulado, vira uma bagunça total. Verônica levantou a mão. Ada, só para completar, as nossas disciplinas que têm horas práticas, elas não se encerram só nos seminários, não, sabe? Tá. A gente depois tem que completar o quadro, porque eu mesma dou um seminário, mas eu dou uma outra disciplina que tem uma carga horária de 30 horas práticas.
Então, ela é uma disciplina de 60, sendo 30 teórica e 30 prática. Ela e tem outras, tá? Depois a gente completa o quadro. Ok. Que as pessoas não responderam todas. Tá. Então, gente, valeu você mencionar isso, Verônica, que o que nós fizemos para buscar isso, nós solicitamos, né? Nós solicitamos os dados para os colegas, alguns responderam, outros não, mas conseguimos chegar a um painel aqui. Sim, Marcelo? Verônica, lembrar que assim, eu também dou aula para pedagogia e tem 30 horas práticas, né? Então, acho que também tem que incluir quem dá os créditos externos, né, das matérias de conteúdo, que também tem hora prática, né? Exato. A gente completa isso depois. Tá. Ótimo. Então, aqui a questão das disciplinas. Alguém mais levantou a mão? Porque eu fico aqui sem... Não, né? Não, pode seguir. O Prazeres levantou agora. Sim, Prazeres. É melhor. Lá no quadro tem que a Rita assume prática de análise linguística, ela não assume, não, pelo menos desde que eu voltei, não. Ela colocou que sim, viu, Prazeres? Deve ser... É porque eu não me lembro, deve ser eu, então. Então, vamos lá. Porque é até bom a gente ver isso aqui para ver se o que nós queremos, não justifica, por exemplo, toda vez eu tenho que assumir a análise linguística, porque dizem no setor que ninguém mais assume. Então, eu gostaria que fosse retirado, por favor. Aqui, essa questão aqui, né? Exatamente. Está no PDF, depois eu faço essa discussão. Prazeres, aqui são os dados que a gente coletou, viu? Aí nós podemos levar isso aqui de novo para lá, para a Rita, e perguntar para ela, tá bom? Porque aqui, pode ser alguma substituição que ela pegou minha aí, deixa licença, alguma coisa, e... Tá bom? Sabe o que pode ter sido? É que a gente está coletando esses dados há muito tempo. Então, a gente tem dados mais antigos, dados mais recentes, né? Então, talvez seja o caso de atualizar o quadro. Atualizar, né? Exatamente. 7 vezes, né, de dados. Isso. Tá bom. Muita coisa mudou aí. Muita não, alguma coisa, né? Mas vamos lá. Com relação ao estágio no ICHS, uma coisa que chamou muita atenção lá naquele primeiro fórum foi a questão dos procedimentos e dos fluxos documentais, que muitas vezes a gente trabalha com dificuldade, né? Então, o que nós temos como documentos iniciais, todos esses vocês já conhecem, né? A carta de apresentação, o termo de compromisso e o plano de atividades, e para finalizar o estágio, nós deixamos aqui esses outros documentos. Qual que é o problema que nós enfrentamos? É que os fluxos são diferentes em relação às redes estadual, municipal, federal e particular. Normalmente, a gente não costuma ter problema com a rede estadual. Então, e esse fluxo que a gente propõe, ele costuma funcionar com exceções, porque, por exemplo, na rede federal e em algumas particulares, às vezes eles pedem a assinatura antes. Então, esse fluxo de carta de apresentação, assinatura do termo, início de estágio, elaboração do plano, realização das atividades, entrega do relatório final, é o que está proposto pelo SEST e o que a gente costuma conduzir. Só que o que acontece é que, principalmente na rede municipal de Mariana, o fluxo é muito maior e muito mais complicado. Esse fluxo, diferente do que a gente propõe, ele demanda, no mínimo, 30 dias só de burocracia interna. E esse tempo faz com que os alunos se desmotivem, né? Prejudiquem tanto a inserção dele no campo, que é um interesse nosso, é bom a gente fixar isso, frisar isso, é um interesse nosso que nós entremos, que nós trabalhemos com a rede municipal, mas é uma dificuldade, uma vez que quando eles liberam, os meninos nós já estamos muito adiantados no período letivo.
Outra coisa que nós observamos com relação ao fluxo é que os alunos têm dificuldade de lidar com documentação. Muitas vezes os documentos são devolvidos pelo SESC porque falta alguma coisa da normalização, algum dado, alguma inconsistência, e também porque os procedimentos de guarda desses documentos finais ainda não são consolidados pela Prograde. Então, passando aqui desse primeiro cenário, a gente vai para o aproveitamento dos estágios com outras atividades. Eu acho importante a gente entender como que os outros colegas dos outros departamentos estão pensando, estou tentando aumentar aqui, gente, para vocês, estão pensando essa questão do aproveitamento de disciplinas para o estágio, ou de outras atividades para o estágio. Então, como que a história faz? Na história, é permitida a redução de carga horária de até 100 horas para os estágios 3 e 4. Então, permitido para quem? Para quem exerce atividade docente regular na educação básica, para quem já tenha concluído módulos de residência pedagógica ou semestre no PIBID, desenvolvam o mínimo de 6 meses de atividade de extensão, monitoria e tal, no ensino superior, com documentação e produto comprobatório. Então, lá são 100 horas nessas circunstâncias para os estágios 3 e 4 já definidos. No inglês, é permitida a redução de carga horária do estágio a alunos em segunda habilitação com exercício comprovado na educação básica, a alunos com estágio supervisionado não obrigatório ou quem atue em cursinhos, e aí já definiu que até 60% dos estágios 1 e 2, e há alunos que atuem no PIBID, que aí são 100% de aproveitamento no estágio 1, desde que comprovada a participação no primeiro ano. Ô, Vivi, só um pouquinho que eu termino aqui e passo para você, tá? No Letras Português, é permitida a liberação de um estágio cada um, desde que com o quê? Com a participação em residência pedagógica e a formação em licenciatura, mais exercício comprovado no magistério. E na pedagogia, é permitido o aproveitamento de 30 horas de estudos nos estágios 1 e 2, advindos de participação dos programas Residência Pedagógica e PIBID. Então, o que a gente vê nesse cenário é claro que a gente entende que cada curso tem sua especificidade, tem sua característica, e aqui está bastante representativo disso, né? Porque cada curso... Mas, Ada, está errado aí com português, viu? Você pegou uma resolução antiga do tempo da pandemia. É isso mesmo. Não. Mas isso aqui quem me passou foi o Rodrigo, viu, Eliane? Não tem nem uma semana. Mas olha aqui. Ada, mas o do inglês, aí, por exemplo, no Letras em Inglês, nós não temos redução de carga horária. Esse é um estudo que a INDEA está fazendo, mas ainda não está, isso aí não está implementado. Então, é uma proposta. Inclusive, está aqui no nosso encaminhamento a questão da finalização dessas resoluções, né? Porque os documentos que eu encontrei em cada curso que estão disponíveis, foi com esses documentos que eu trabalhei também. Agora, essa informação do português, Eliane, foi o Rodrigo que me passou, tá? Mas isso já saiu no colegiado, porque isso não foi informado, não. Já saiu, Ju? Não, nós tivemos uma reformulação antes da visita, um pouco antes da visita do MEC, foi feita uma resolução sobre aproveitamento dos estágios, porque aquela resolução que tinha anteriormente, que se baseava na CNE 2/2002, ela foi revogada pela 2/2015. E na 2 de 2015 fala que o aproveitamento para alunos que são docentes só pode acontecer em caráter de segunda licenciatura e acho que 100 horas. Tanto é que era um problema, porque as nossas disciplinas são de tem algumas, né, que são de 105. Então, essas 5 horas era feita como aproveitamento com a entrega do relatório e tudo mais. Aí, o inglês também fez uma resolução, há pouco tempo também, se eu não me engano, desse aproveitamento aí também.
né, sobre essa questão do aproveitamento para pessoas que já exercem a docência. E o da pedagogia, que eu estou vendo aqui também, Foi não é só, informação da Fernanda, viu, Ju? tá? É porque para aproveitar o residência tem que ser de acordo com a área em que o projeto está sendo desenvolvido. Porque lá a gente tem, por exemplo, projetos de residência sendo desenvolvidos na EJA, na Educação de Jovens e Adultos. A gente tem também PIBID sendo desenvolvido com o fundamental. E aí depende muito da onde o aluno está participando, né? Porque, por exemplo, se o aluno participa de uma residência que está direcionado para a educação de jovens e adultos, dependendo da área, ele não vai ter atuação, não vai poder aproveitar determinado estágio. E assim, porque lá os estágios se organizam de uma forma diferente, né, do que, por exemplo, na letras, na história, certo? Uhum. As informações que aqui estão foram as informações que eu busquei, né? Esse de inglês, por exemplo, foi exatamente nessa resolução nova aí, viu, Ju? O que eu estou entendendo, nós já tínhamos entendido e discutido isso aqui, é que é um ponto para a gente trabalhar. O Marcelo e a Verônica estão na fila, mas o Prazeres tinha levantado a mão também. Não, porque eu estou em dúvida nisso aqui, no texto. O que está escrito? É permitida a liberação de um estágio cada um. Tem muito um referencial aqui que eu não estou sabendo que aqui que um é esse. Eu também fiquei com essa dúvida. Até perguntei para o Rodrigo Prazeres. Então, o que ele diz? Ele disse que está assim na resolução. Inclusive, gente, é bom que vocês levantem isso, porque uma das recomendações aqui desse relatório nosso é exatamente que essas resoluções tenham mais clareza no texto, porque os meninos, a gente lê e não entende, porque lá está escrito, é permitida a liberação de um estágio cada um. Cada um estágio, seria cada uma a participação na residência pedagógica pode liberar um estágio e a formação em licenciatura mais o exercício no magistério poderia liberar outro estágio. Tá, e outra pergunta que eu tenho sobre isso, que até eu estou em dúvida, eu tive aluno liberado esse semestre por causa de RP. E por que o PIBID não está, por exemplo? O PIBID, boa pergunta, Prazeres. O PIBID é um ponto ainda que está a ser discutido, inclusive em outras instâncias, né? Não só aqui, né? Certo. Não, mas só que é o seguinte, o que eu sei, desculpa te interromper, Ada, que a RP é uma resolução da Bolsa, CAPES, né? Sim, já é definida. Já é definida. Então, eu fico sempre atrás de que seja justo em relação às coisas, assim, sabe? Eu, inclusive, era contra liberar RP, porque é um trabalho que é remunerado, as pessoas eles já são, eu diria que elas são assim, beneficiadas duas vezes, né? Elas recebem um salário e elas não têm que fazer o estágio, né? É uma visão minha que eu tenho disso, que eu acho que é meio injusto com quem não foi aprovado no processo de seleção, por exemplo, que pode ser que não seja aprovado. Mas essa, como eu digo, é uma visão pessoal. Então, já que vai generalizar, minha sugestão é que se inclua o PIBID, tudo que aparecer, porque, né, assim, tudo que aparecer que eu falo é tudo que tem reconhecimento dentro da universidade, que não é que seja trabalho sério, orientado, bem orientado, acompanhado, para poder valer também, já que a RP tem esse privilégio, que eu acho que é privilégio. E é uma atividade semelhante, né? Exatamente. Marcelo, obrigada, Prazer. Eu ia sugerir que a gente, depois que de repente o colegiado, a secretaria do colegiado e os colegiados, né, fizesse uma análise de se essas, porque o que a Jusileide falou agora da resolução 2/2015 me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha. Porque a gente revisou na história, né? Revisamos ano passado a resolução, que é a que está valendo, né? O Jefferson fez a revisão, assim, acompanhado por nós. Talvez a gente não tenha atentado para esse elemento que a Jusileide notou. Então, seria legal olhar todas essas resoluções e comparar com o que permite ou veda a resolução do CNE de 2015, né? Não é isso, Jusileide?
Isso, Marcelo, acho interessante a gente fazer isso mesmo. E, ô Verônica, eu sei que você está com a mão levantada, mas só aproveitar para responder o prazeres. Essa questão, prazeres, eu lembro de uma discussão que foi feita na maioria dos colegiados, inclusive no COPED, que a gente teve até não vou dizer um problema, mas a gente teve que olhar melhor essa situação, porque a gente tinha uma resolução anterior que aproveitava o PIBID e o residência. Só que parece que o último edital do PIBID não contempla a docência. Não sei se é bem assim com esses termos, mas parece que no edital não descreve que esses alunos vão né, dar aula, vão fazer essas coisas, essa prática desse jeito. E aí, em função disso, essa questão foi retirada da resolução. Eu acredito que os editais anteriores contemplavam essa ação. Aí esse último não contemplava, até não sei se é isso que a Verônica ia falar, mas aí, por esse motivo, o PIBID foi deixado para um outro momento, né, para essa questão ser discutida na subcâmara, em alguns outros setores da universidade, para verificar essa questão aí, mas está relacionada ao edital passado. Tá, obrigado, Ju. Obrigada, Ju. Posso falar, né? Hein, Ju? É isso mesmo. A gente antes aproveitava o PIBID 100%. Como? Se um aluno fica 2 anos no PIBID e a gente atua na educação infantil nos primeiros anos do fundamental, ele ficava 1 ano no infantil, depois trocava com o que estava no fundamental, então, ao final, eles cumpriam, né, o PIBID e também o estágio nesses 2 segmentos. E aí teve essa mudança de edital e virou uma confusão, porque, inclusive, a gente tinha alunos, né, alunas, que já estavam no meio do caminho, assim, quase terminando um PIBID e tal, e eles não puderam reaproveitar, né? Aí chegou-se a essa conclusão de 30 horas, que eu não acompanhei, mas passou a não poder mais ser 100%, né? Chegou-se a essa conclusão das 30 horas. E agora, uma outra coisa que a gente vai alterar esse aproveitamento é que a gente esteve aqui com a Zara, né, lá da CECADI, no Encontro de Saberes, e ela anunciou as próximas políticas ligadas ao PIBID e ao residência, e o PIBID agora ele volta a ser o que a gente chama de PIBidão, né? Ele volta a atuar, a atender alunos do primeiro ao último período, e o residência vai tentar cumprir, né, o destino para o qual ele foi escrito, né, que é ser uma residência docente e não residência pedagógica. Então, isso vai alterar isso tudo aí, porque esse novo residência, que já deve estar para sair o edital, ele vem com outra cara, com outro desenho, né? Então, só para anunciar isso que já foi dito lá no encontro. Uhum. Eu ia até pedir para você falar sobre isso mesmo, Verônica, que bom que você já adiantou. Ai, que bom que é essa volta do PIBidão, igual você falou. Também gostei. E porque ficou muito parecido no final das contas, também ficou confuso isso, né, gente? PIBID e residência, qual que é a função, qual que é a especificidade. E o residência veio com o Temer, né? Ele assaltou, assim, o PIBID, foi uma coisa muito esquisita. E ele implementou uma outra coisa, que não era o residência docente, né? E sim uma residência pedagógica, enfim. Parece que tudo voltará ao que foi, ao desenho original. Então, quando você ia dizer alguma coisa, Prazeres? Não, é só para lembrar que era diferente mesmo, era uma coisa como se fosse residência médica mesmo, que os meninos iam fazer pós conclusão de curso, uma coisa assim. Exato, era inspirado na residência médica, nesse formato mesmo. Aí, continuando aqui, colegas, porque eu acho que a melhor parte mesmo é a segunda das propostas, né? Mas é importante que a gente entenda o cenário que a gente está vivendo agora. Nós também pensamos um pouco assim nesses programas de formação docente, PIBID, residência e PET, entendendo que essas bolsas, elas nem sempre, elas são incertas para nós não sabemos, a cada edital a gente tem de participar,
do concurso, né? Nós não sabemos se a gente consegue, quantas bolsas a gente consegue, mas mesmo assim nós temos conseguido, por exemplo, neste ano nós conseguimos 205 vagas juntando os dois programas, Residência Pedagógica e PIBID, mas nós não conseguimos preencher 73 delas, mesmo sendo a bolsa de R$700, a que a CAPES paga melhor, assim, né, para a graduação. Então, nós temos essa condição, nós sabemos do nosso contexto, né, que isso aconteceu porque os alunos evadiram, porque os alunos não estavam, eles chegaram sem compreender bem o que era isso. Então, mas mesmo assim, nós conseguimos, só o de língua inglesa que nós não conseguimos, e nós atribuímos muito também ao CLIC, né, porque eles já estavam nessa atividade paralela, que também não impede, porque é outro tipo de bolsa. Mas colocamos um pouquinho aqui do histórico, não vem ao caso agora, mas é bom a gente entender que os dois programas, nós não colocamos aqui o PET, que nós não tínhamos trabalhado, mas nós conseguimos vincular 200 graduandos a esses dois programas, mais ou menos, 10 professores formadores, cerca de, aqui juntando o PET, viu, gente, coloquei 2 que são 3, cerca de 30 professores em atuação e em formação continuada, e mais de 700 alunos de educação básica. Como nós tentamos fazer uma planilhinha Excel com esses levantamentos, essa quantidade de alunos aqui, ela está subestimada. Com certeza, os trabalhos com o PIBID, e pensando também no estágio, no PET, nós trabalhamos com muito mais do que isso. Então, nós temos 15 alunos hoje no PET. Para quem não sabe, porque o PET acontece somente no curso de pedagogia, é também um programa, chama-se Programa de Educação Tutorial, que tem o objetivo de promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos da graduação. Então, eles fazem ações aqui no Instituto. Quem é responsável é a professora Alexandra. Então, as ações deles têm a ver com formação integral, com cidadania, com consciência social, e em cada semestre eles atuam em uma escola diferente. Além disso, nós não foi objeto do nosso estudo aqui, não era encomenda, mas nós, em estudos futuros, nós precisamos pensar que o FOP com a escola, o PLA e o Laboratório de Linguagens, o LALIN, também cumprem essa função de formação continuada, assim como tantos outras ações isoladas que nós temos aqui no ICHS. Um ponto que nós discutimos e nós achamos que ainda não está consolidado e que está precisando da nossa atenção é o ponto das práticas. Nós ouvimos alguns colegas, né, e o que nós entendemos é que muitos dos pressupostos e das propostas incluídas nas práticas não estão acontecendo na realidade. Então, nós colocamos uma recomendação em relação às práticas, mas em termos de cenário, é uma disciplina que os meninos têm, principalmente agora nós tivemos essas avaliações de letras, os alunos lembram como uma disciplina importante, como disciplina significativa para a formação, mas ainda precisamos de pensar nela e nessa proposta que a gente quer, na cara que a gente quer dar às práticas no ICHS. Marcelo, você quer continuar agora? Sim, acho que talvez melhor que... Você pode ir passando, Ada? Sim, eu vou passando. Se você quiser só resumir aqui primeiro. Eu vou resumir tudo que o conjunto das proposições, né? Que está aí nesse slide que vocês estão vendo, que é a criação de uma coordenação dos estágios no CHS, que vai ter a finalidade mais de organizar o campo, assim, em comum. A guarda dos documentos no drive do colegiado, que a Juscelide já criou, mas a gente precisa sistematizar como é que isso vai acontecer, para não ficar cada um, né, para ter um arquivo bem constituído. O fluxo procedimental e documental do estágio, que a gente vai propor uma alteração que nos parece mais razoável do ponto de vista da relação com as escolas que recebem, né, os estagiários. Alguns aspectos sobre o relatório final, né,
especialmente essa questão do seu arquivamento, a retomada de um evento que nós já fizemos no passado, apresentando internamente, né, o Instituto, essas ações de formação docente no Instituto, né, que já vamos apresentar como será. Essa discussão sobre a dispensa do estágio para o aproveitamento de outras atividades, como é que isso fica, em função, como bem lembrou Jusileide, da 02/2015 do CNE, e tem algumas outras sugestões. Então, Ada, eu preciso você passar o texto de novo para eu poder... Bom, o que se espera com a criação da coordenação é justamente dar uma certa... Não é unidade, né? Assim, mas uma certa unidade na diversidade dos estágios e tal, do trabalho de cada departamento, cada colega, né? Mas organizar melhor esse campo mesmo de estágio, que hoje em dia, pela planilha que a gente tem até agora, assim, a gente está atuando simultaneamente, né? Por óbvio, nas mesmas escolas. Então, saber como é que a gente articula melhor essa ação, sobretudo no caso dos estágios, mas também no caso da RP, hoje em dia, e do PIBID, né, como tem sempre uma coordenação geral dessas duas atividades, algum tipo de coordenação entre os projetos localizados na mesma escola acaba acontecendo, mas do ponto de vista dos estágios supervisionados, não, né? Enfim, então a ideia da coordenação é essa. Então, o que a gente pensa como ação para discutir isso é encaminhar essa sugestão para o conselho, e discutir isso no conselho, né? E aí instituir ou não essa coordenação por resolução do Conselho do CHS, e elaborar junto à Comissão de Política de Graduação um plano de ação de curto e médio prazo para a organização desse negócio aí. Diga, Jusileide, pergunte. Ô Marcelo, essa coordenação, ela será por curso? Não, a ideia é que seja uma coordenação geral, assim, mas a gente ainda pode discutir que alguém se disponha a fazer essa coordenação para poder conversar melhor com os colegas do estágio. Não é muito mais trabalho do que a gente já tem. É só mesmo uma atividade de organização assim, das atividades já em curso, né? Uhum. Eu pergunto isso porque na visita do MEC, no curso de Letras Inglesas, a Viviane lembra aí, nós tivemos que apresentar uma portaria não, desculpa, a gente teve que apresentar a portaria mesmo, né, de nomeação do coordenador de estágios, sabe? Nós apresentamos a do Carlos, né, como coordenador geral e tudo mais, e a gente explicou a situação. Mas por isso eu estou te perguntando se vai ser por curso, se vai ser uma coisa... Porque aí eu acho que a gente pode... Isso é um elemento para poder pensar o formato dessa coordenação, se ela vai ser colegiada, se não vai ser, né? Enfim, ou porque outra coisa que eu acho também, se a avaliação está exigindo, né? Isso pode ser uma mera formalidade, como acaba sendo, ou alguma coisa mais efetiva, entende? Então, é ver o que a gente quer com isso, no final das contas, né? Pode passar adiante, Ada, por favor? A guarda dos documentos, né? Vocês, então, quem na Letras agora que passou pelo processo de reconhecimento, pode ter passado algum apuro nisso aí, eu imagino, né? Então, não só para não passar por esse apuro, mas você pensar que boa parte desses documentos também pode ser utilizado para pesquisa na área de formação docente, não é? Visto que os relatórios podem ter esse caráter, né? Então, precisa de fato organizar isso. Então, já tem um site, um repositório provisório que a Jusileide criou, mas ainda não há um posicionamento muito definitivo da Prograde e do SISBIM de como vai guardar esse material, né? Agora, o que é preciso fazer também é normalizar a indexação, como a gente está dizendo aí, a nomeação, né? E ter um backup físico, porque ficar confiando nessa nuvem é temerário, né? Porque vai que a universidade não cancela essa coisa do Google Docs, etc. e tal, vai tudo para os ares, né? A gente perde acesso à coisa. O ideal é que seja um repositório institucional, para a gente não passar por isso, mesmo assim tem backup. Então, a ação é organizar esse procedimento de guarda junto aos colegiados, secretaria dos colegiados. Engraçado porque a gente fala secretaria dos colegiados, parece que tem várias pessoas trabalhando lá, né? Só tem uma pessoa trabalhando para todos os colegiados. Vamos lembrar desse detalhe. Desde que a Flávia foi, né, transferida, a gente não recebeu mais ninguém para trabalhar junto com a Jusileide, infelizmente. Ainda bem que ela dá conta. Mas, enfim.
e tentar criar uma resolução unificada para essa guarda, justamente para ter um repositório que seja, de fato, também um arquivo consolidado, né, desse material. O fluxo procedimental e documental do estágio, né? Bom, tem esse problema da Secretaria Municipal, né? Que a gente parece que tem a chance de agora resolver, né? Mas uma coisa que tem incomodado muitos colegas, pelo que a gente conversa dentro, né, entre nós três, né, nós quatro, com a Rita também estava, mas também quando a gente fala isso conversa muito com prazer sobre isso também, quando ele eventualmente pega essa esculpa, já pegou o estágio e todo mundo sofre com essa coisa, esse fluxo meio desorganizado, né, de quando é que a gente vai recebendo esses documentos, processando esses documentos, etc. e tal, né? Então, assim, estabelecer prazos para a entrega desses documentos iniciais. Então, a gente está sugerindo que o aluno faça visita à escola até a segunda semana do início do período letivo, não mais que isso, né? Não precisa ficar esperando um mês para ir na escola, certo? Entrega do termo de compromisso assinado, respeitando o fluxo acordado na organização do campo de estágio, que a gente vai apresentar a seguir a nossa proposta, ao professor orientador ao final do primeiro mês de aula do período letivo, né? E entrega do plano de atividade para assinatura do professor orientador até o segundo mês de aula do período letivo. Por que a gente está tentando estabelecer isso, né? Porque, para dizer o seguinte, olha, amigo, se você não conseguiu fazer a trâmite burocrático em um mês, né, você perdeu o estágio. Vai se matricula de novo e vai reclamar com o bispo que, entendeu? Quem sabe ele resolve. Duvido, se for o bispo Mariano, não vai resolver nada. Pelo contrário, vai atrapalhar mais. Bom, o que a sugestão, o que a gente está sugerindo para poder facilitar esse fluxo, né? O estagiário encaminha a carta de apresentação à escola, especificando na carta o fluxo de documentos e procedimentos do estágio. Porque hoje em dia a carta só apresenta, fulano de tal vai fazer X horas aí, tá bom? Beleza. A gente assina esse negócio, o cara chega com isso na escola, e aí ele começa o fluxo lá dos documentos, de presença no estágio, etc. Então a gente a ideia é a carta justamente para já dizer qual que é o fluxo, né, de documento, de procedimento todo. Bom, aí com o aceite da escola, o estagiário preenche o termo de compromisso, assina e encaminha ao SEST. Tudo usando a assinatura SouGov, nada de papelinho para cima e para baixo. Aí o SEST devolve o termo de compromisso ao estagiário, que ele aí sim leva na escola e coleta a assinatura. Bom, aí esse documento está completo, o documento está completo. Aí ele entrega o termo de compromisso com todas as assinaturas ao SEST, à escola e ao professor de estágio. Inicia o estágio, o supervisor e estagiário elaboram um plano de atividades, encaminha para o orientador, o estagiário realiza as atividades previstas, faz os devidos registros, produz o relatório final e entrega esse relatório ao professor. Então, ações, né? Rever a carta de apresentação, negociar o novo fluxo com o SEST e com as instituições parceiras, incluindo a Secretaria Municipal de Mariana, criar uma resolução geral estabelecendo esse novo fluxo no ICHS, adaptar os calendários e cronogramas destacando os prazos para cumprimento das atividades obrigatórias e realizar ações de formação docente para a produção e guarda de documentos digitais. Porque o que tem acontecido? Quando eu peço para os alunos fazerem esse negócio, vou dar um exemplo, né? A Ada também referiu isso hoje. Quando eu peço para eles fazerem digitaliza tudo, porque é melhor usar assinatura eletrônica, etc. Aí vem aquela assinatura fake lá, que a pessoa pega, corta e cola uma assinatura. Aí vem o negócio feito no CS, não sei das quantas, um PDF todo mequetrefe, ou vem JPG, não vem PDF, como se fosse uma coisa absolutamente difícil de fazer. Mas, enfim, como nós somos educadores, a gente tem que tentar continuar educando o pessoal, vamos nessa, né? Bom, o relatório final, né? Cada curso define o melhor gênero, e isso aí vai, obviamente, estar mantido, porque está amparado nos PPCs, né? Agora, o que a gente está sugerindo é que só avalie o relatório final se ele tiver com os documentos todos, senão a gente nem avalia, né? Não faz sentido avaliar um relatório que não vai ter validade legal porque não cumpriu todos os trâmites documentais necessários para que o estágio se realizasse. Eu, para dizer a verdade, assim, parênteses,
Para mim não tinha que ter termo de compromisso, seguro, porcaria nenhuma, entendeu? Assim, isso é tudo invenção de advogado. E aí, como eu fiz a piada outro dia, sabe que os americanos eles têm uma boa piada sobre advogado, né? O que são 5 advogados no fundo do mar? Você sabe? É um bom começo, né? É um bom começo. Mas aí estabelecer aí, ó, que tem que ter uma padronização que tem a ver com aquele elemento que a gente falou lá para cima, que é como é que vai estar descrito, né, cada documento. Então, avaliar e arquivar os relatórios e respectivos documentos de estágio no Drive. Diga, Prazeres. É só que a questão do seguro, todo aluno da universidade é segurado, Marcelo. A gente só reforça isso para a questão do estágio, porque uma hora, então, que eles se movimentam para fora do espaço da universidade, e a gente é responsável pela vida deles. Mas a gente a minha pergunta é, será que isso é necessário? Está matriculado no estágio, tem automaticamente segurado, entende? Sim. Eu não sei, porque todas as atividades de campo, por exemplo, da geologia... Aí também tem isso, né? Tem também, sabe? Da medicina agora, que eles vivem pelos hospitais da região, alguma coisa assim. Tá. Ainda acho que são problemas de advogado, mas tudo bem. Tem também, Marcelo, essa questão do termo de compromisso, porque tem aluno que sai do estágio e entra na justiça, né? Já aconteceu isso, entra na justiça contra a escola. Então, o termo de compromisso assegura de que aquilo ali é um estágio obrigatório, curricular, não remunerado, não tem. Tá, então eu pago a minha boca. Você sabe que são 5 anarquistas no fundo do mar? Um bom começo. Eu me incluo entre eles. Eu posso dar minha cota de sacrifício para esse bom começo. Vamos lá. Evento anual de socialização. Anarquistas ainda são preferíveis aos advogados, não, sem sombra de dúvida. O evento anual a gente fez, né, uma vez, ou 2 vezes, acho que 2014. Então, tentar retomar esse evento de socialização do que está sendo feito nos estágios, nas práticas, no PUBID e tal, localmente, no primeiro semestre de 2024, né? Vou ver se a gente também vai ter como vai fazer isso exatamente, para também não ser um evento agigantado, porque eu acho que não faz muito sentido também fazer um encontro de saberes, né? Assim, né? Não se trata disso. Então, mas acho que mais a ideia mesmo de ter um evento de socialização das experiências, mais isso do que qualquer outra coisa, né? Bom, a dispensa do estágio, a gente já comentou bastante sobre isso, mas, de novo, a gente sabe que tem o prazo máximo para expedir dispensa de disciplinas, está previsto no calendário acadêmico para cada semestre, né? Só que eu não sei se está acontecendo com vocês, mas pelo menos na história, a gente toda semana, desde o início do semestre, a gente já está no meio do semestre, digamos assim, vem recebendo pedido de dispensa de estágio. Então, quer dizer, isso está em desacordo com essa ideia de que tem um prazo máximo para poder pedir dispensa. Então, estabelecer um prazo mais preciso disso, né? De apresentação do pedido. Qual é também o procedimento, né? Porque às vezes tem acontecido, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece com frequência que o aluno vem e me procura. Aí eu falo assim, você já leu a resolução? Não li. Então vai lá, olha lá no negócio, lê a resolução. Você já procurou o presidente do colegiado? Não. Eu falei, não, então primeiro você demanda o colegiado, que é a instância para fazer isso. Não sou eu, Marcelo. Eu posso ser consultado, mas é o colegiado que é demandado, não sou eu que sou demandado em relação a isso. Milton. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou diante do CA de História e eu gostaria de saber se tudo que será dialogado nessa reunião está nesse slide, no PDF. Esse documento vai ser distribuído e vai ser discutido no conselho, essa é a ideia. A gente está aqui só colhendo mais informações, entendeu, Milton? Entendi. Bom, eu não vou poder continuar nessa reunião. Há possibilidade de me enviar esse documento pelo e-mail? Com certeza. Só para ter uma prévia do que está sendo dialogado aqui, que eu tenho que dialogar com o pessoal do CA sobre isso, sabe? Certeza. A gente encaminha, Milton.
Você me manda seu e-mail que eu envio para você, tá bom? Tudo bem, posso Ou enviar o só se e-mail? colocar Caís, já, o e-mail do Caís está ok? Pode mandar só para o e-mail do Caís. Ótimo, pode mandar pelo e-mail do Caís, tudo bem? Ok. Obrigado. Nada. Bom, então as ações dessa coisa de criar a resolução, para quem não tiver, como acabamos de dizer, tem que incluir aí, na verdade, criar a resolução de dispensa que respeite a resolução 2002-2015, né? Retomar essa discussão sobre o aproveitamento do PIB de RP, porque ela está sendo, em tese, está sendo feita dentro do Congrade, né? Pelo menos a notícia que a gente teve numa das reuniões da residência pedagógica que o Congrade se posicionaria sobre isso, mas até então, que eu saiba, né, Jusileide, acho que ainda não teve nenhuma definição desse aproveitamento. Está ficando por conta de cada curso estabelecer como aproveita essas duas atividades, né? Isso mesmo. E a comunicação aos estudantes sobre os prazos e procedimento para dispensa de disciplina, né? Tem a ver, né, Jusileide, com a reunião que eu pedi hoje com você e com o Jefferson, para a gente já ir acertando isso no âmbito lá da escola. Bom, por fim, Isso bacana também. a gente está sugerindo, finalizar esse mapa de distribuição territorial das ações de formação docente inicial, né, que a gente começou naquela planilha. Está faltando dado da história, está faltando dado da pedagogia. A gente vai ter que ser mais incisivo para poder... Não faria sentido começar a fazer as planilhas... Que a ideia a gente tem um conjunto de dados sobre tudo isso e aí dividir quais são as redes que a gente atende, a relação entre a rede, cidade, centro, periferia, de onde é que está no distrito, não está no distrito, enfim, retabular os dados que a gente tem em função disso, né? A reserva de vagas, a gente está sugerindo nos programas de pós-graduação para professores da rede, então provocar as pós-graduações a se posicionarem também em relação a isso. Um estudo vinculado à Proativa ou ao PIBID sobre o perfil dos professores de educação básica. A gente sabe que o pessoal se não me engano, não sei se foi o Jardilino ou se foi a Célia, que fizeram já um estudo já fizeram esse mapeamento, né? Lá como pesquisa do DEDU, posso estar enganado, mas acho que foi isso. Mas acho que complementar, né, esse estudo sobre qual é o perfil dos professores da região dos Inconfidentes, porque eu não sei se eles fizeram só do pessoal da educação básica, ensino fundamental 1, ou se fizeram para todos os professores. Então, tentar fazer isso. A elaborar um documento que relaciona os tipos de atividades que podem ser propostos para os estágios realizados no Instituto. O que a gente está querendo dizer? Se tem um estágio que acontece na aula, pode ter, no ensino médio, por exemplo, uma das configurações do ensino médio, é o tempo extra-classe, né? Assim, o tempo em contraturno. E aí, no tempo em contraturno, pode ter oficina de história, sei lá, né? Que não é exatamente parte de uma disciplina, mas é parte de um itinerário formativo. Isso vai contar como estágio? Não vai? Enfim. Aulas de reforço, conta como estágio, não conta como estágio? Enfim, a gente discutir as possibilidades de realização efetiva do estágio, né? Também um conjunto de pesquisas que traçam o perfil já fizemos, né? O perfil de professores, do perfil de egresso e as políticas públicas existentes, né? Ou levantar essas pesquisas que já existam. Aí sim, o levantamento constante dessas ações de ensino, pesquisa e extensão do CHS, quer dizer, continuar alimentando essa planilha, né? Revisando essa planilha anualmente, assim, pensar uma periodicidade, e criar aí um grupo de comunicação do WhatsApp com os professores da área de ensino. Tem algo mais? Não, mais um. Marcelo, só com relação a essas atividades que podem ser contabilizadas como estágio, eu acho que a gente fez um levantamento muito grande no tempo da pandemia, né? Porque a gente precisava desse aproveitamento. E aí eu acho que pode servir de referência para uma discussão, né? Maravilha, sim. Eu acho que todos, eu lembro da Ana Mônica envolvida, Sim. a gente em língua portuguesa fez um bom levantamento também, língua inglesa. Então, é só para referenciar um pouco, para não precisar começar do zero. Do zero, né?
Você anotou isso aí, Ada? Porque eu não estou anotando aqui, não. Para a gente poder incluir. E, por fim, a discussão e assim, uma busca de coerência, né, entre as concepções adotadas no TCC e aquilo que é realizado no âmbito da prática, né, como componentes curriculares. O que a gente está querendo é que os colegiados e os NDEs, quer dizer, os presidentes de colegiados, né, não a secretaria do colegiado, produzam informações sobre como está acontecendo a implementação da 02/2015. E uma preocupação que eu acho que já foi expressa em outras ocasiões do fórum, nesse semestre, e hoje lembramos eu e Ada sobre isso, é o seguinte: se a gente quer a revogação da BNC Formação prevista em 2019, né, que vai alterar muito substantivamente o que são os cursos de licenciatura, a gente tem que garantir uma boa execução dessa 02/2015, que é o limite do que, pelo menos eu acredito, ser bom e necessário em termos de formação para licenciatura. Então, se a gente não tiver o cuidado de implementar de fato aquilo que está no PCC e acompanhar, eu acho que a gente pode ser facilmente atropelado por decisões de manutenção da 02/2019 BNC Formação, e aí vamos nos ver às voltas com uma nova alteração curricular muito drástica que essa BNC Formação provoca, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, olhar para como essas práticas estão sendo realizadas. Bom, por fim, tem essas considerações finais, eu deixo a Ada voltar aí. Verônica. Se tiver alguma dúvida, Verônica. Bom, então eu vou lá nas considerações e depois a gente conversa, né? Então, esse relatório foi elaborado, né, por essa comissão, tem 7 meses, né, que a gente está aí nesse trabalho, e o objetivo é compreender e apresentar o cenário da formação docente inicial no ICHS. Nesse período, foram levantados junto aos professores responsáveis por tais programas, disciplinas e ações, dados quantitativos e qualitativos das práticas realizadas no âmbito do Instituto, relativos ao estágio supervisionado obrigatório, às disciplinas de prática e aos 3 programas em vigor que se dedicam à formação de professores, PIBID, RP e PET. Além disso, após a escuta desses sujeitos, foram apresentadas sugestões por nós consideradas relevantes para a organização e o fortalecimento da área. Com relação ao cenário das políticas de formação docente, alguns fatos e dados ganharam evidência. O significativo número de instituições e pessoas envolvidas e impactadas pelos programas oficiais do MEC, a dificuldade de se trabalhar com fluxos documentais padronizados, a dificuldade dos alunos de lidar com a parte burocrática do estágio e dos programas, a ausência de procedimentos institucionais consolidados para a guarda dos documentos pedagógicos, a fragilidade dos critérios adotados, resoluções para o aproveitamento de outras atividades, como estágio supervisionado, e a dificuldade de utilização do total de vagas de PIBID e RP, conseguidas pelo Instituto. No que se refere às proposições para o fortalecimento de políticas de formação docente inicial e continuada do ICHS, foi sugerida principalmente a criação de uma coordenação de estágio do Instituto, que teria como função acompanhar os procedimentos pedagógicos, legais e burocráticos do estágio, estabelecer vínculos e parcerias entre o ICHS e as escolas, organizar o evento anual de formação docente e lutar pelo fortalecimento da área, servindo como referência deste componente curricular no Instituto e das políticas de formação docente inicial e continuada. Foram ainda apresentadas algumas sugestões e ações que, no entendimento dessa comissão, são imprescindíveis em curto e médio prazos para uma política de formação com a qualidade que almejamos para o ICHS. Para fortalecer essa intenção, este relatório será encaminhado via diretoria para a apreciação das assembleias departamentais e do Conselho de Unidade. Em síntese, é isso, né, Ada? Eu acho que a gente chegou, né, a essas questões, a gente já tem proposições a partir dessas questões, e acho que a gente tem coisas aí complexas para serem superadas, né,
como, por exemplo, essa coordenação geral, que formato que ela vai ter, um coordenador dá conta das especificidades, né, dos diferentes cursos, das diferentes maneiras que cada curso tem para organizar os seus estágios, ou seria um grupo de referência, né, com representantes de cada curso, acho que são coisas para a gente pensar. Eu acho que a gente tem uma questão, né, que Marcelo termina falando dela, que é relativa à questão das práticas, né, que eu acho que tem entendimentos diversos aí também nos diferentes cursos, e cada curso está operando de maneiras diferentes, com essas práticas, a partir de entendimentos também diferentes, que eu acho que, do meu ponto de vista, precisa ser clareado. A gente começou, por exemplo, esse semestre da pedagogia, com essas práticas inseridas nas disciplinas, né? Então, no primeiro momento, o que a gente fez foi pegar uma disciplina de 60 horas e transformar 30 em teórica e 30 em prática, né? Mas o que é considerado prática? Então, eu acho que essa dúvida está pairando, assim, sobre vários professores aí que estão tendo que trabalhar as práticas, né? O que? Prática, são oficinas, elas ocorrem no próprio horário da aula, o professor tem que estar presente, enfim, eu acho que precisa clarear, do meu ponto de vista, essa novidade aí que são as práticas. Eu acho que é isso, né? E lembrando sempre, eu fico pensando, uma coisa que a gente não conversou, e que talvez uma ideia interessante para essa comissão, ou para essa coordenação, ou para esse grupo de referência, seria a gente criar uma espécie de orientação para os alunos, né, de como é que a gente vai organizar esses estágios, uma espécie de cartilha de orientação, onde colocar os documentos, como é que vai ser esse fluxo, quais são os passos, acho que talvez isso também vai contribuir aí para os nossos alunos. É isso, por hora, né? E, enfim, eu acho que uma coisa que fica, né, quando a gente trabalha nessas planilhas, e quando a gente percebe que a gente tem dados que já caducaram, né, em 7 meses, a necessidade de alimentar sempre essa planilha e atualizar, né, no sentido também de atualizar, porque senão a gente está sempre recomeçando, né, a planilha. Então, eu não sei como que a gente pensaria isso, mas talvez a planilha por ano, a cada um ano, ela precisa ser revista e reatualizada, porque outras escolas se inserem nas parcerias aí com a gente na universidade, outras saem do cenário, né? Eu acho que também é um desafio aí que a gente tem. É isso, foi o que a gente conseguiu, né, por hora. E aí a gente se abre, né, gente, para o fórum mesmo, para discussão. O que vocês acham desses encaminhamentos que nós trouxemos? Tem outras ideias? Eu queria fazer uma pergunta, assim, para entender um pouco o engajamento das pessoas. A Verônica é coordenadora de curso da pedagogia, Verônica? Não, eu sou... Não, eu estou no grupo por causa da minha inserção no PIBID. Tá. E quem coordena o curso, Verônica? O que eu estou sentindo falta, o que eu estou querendo falar para vocês, né? Que eu acho essa coordenação que vocês estão pensando aí super importante, e eu acho que ela pode mudar muitas coisas nos estágios, né? Unificar certos procedimentos e trocar ideias e tudo. Mas é super importante também que os coordenadores de curso estejam engajados, assim, e que o pessoal do estágio esteja engajado. E aí eu queria saber como é que vocês percebem, se já há algum engajamento pelas pessoas que estão aqui, como é que as coisas estão acontecendo. Porque eu acho que tem um grupo, né, participando desses fóruns todos de políticas de graduação e que está engajado com estágio e com outras questões das graduações, que são super importantes, mas eu queria que a gente pensasse também no engajamento de outros professores, como é que as coisas estão rolando, né? Que a gente precisa disso. Eliane,
Eu acho o seguinte, no começo, se a gente lembrar do começo da primeira, segunda, terceira reuniões, a gente teve até um engajamento maior dos presidentes de colegiado, etc. Hoje, por alguma razão, não tivemos a presença de todos, né? Por exemplo, o Álvaro está aqui, mas tipo, o Jefferson não está. Por alguma razão não pôde vir. Mas né? é importante a gente lembrar que neste momento está acontecendo reunião do CUNE, né? Isso, também, então pode ter gente... Isso é uma questão, mas a outra questão é a seguinte, qual é a ideia agora, feito esse documento, a partir daquilo que a gente pode rever dele, resultando dessa reunião, ele vai ser direcionado pela direção aos colegiados, na verdade aos departamentos, né? Para ter uma apreciação dos departamentos, que obviamente, provavelmente dentro do departamento vão delegar aos colegiados o posicionamento e tal, não sei o quê, né, o que vai ser necessário, mas que isso seja discutido no âmbito do departamento, né, assim, não exatamente só no âmbito dos colegiados, porque está todo mundo envolvido de alguma maneira nisso, né? Assim, no nosso curso lá, no nosso departamento, todo professor está muito diretamente envolvido nessa conversa. Ou está implicado, né? Pode não estar tão envolvido, mas está implicado, porque essa questão das práticas está distribuída por todo mundo, né? E, por exemplo, né? Então, eu acho que o próximo passo é a gente garantir que dentro de nesse momento de discussão, nos departamentos, né, a gente também seja capaz de tomar algumas decisões internas, de modo que essas atividades, essas ações aí que estamos prevendo sejam efetivadas, né? Eu estou falando na esperança de que tudo dê tudo certo, né? Mas... Olha, eu acho assim, conhecendo o ICHS um pouquinho já, não mudam muito os sujeitos que vão se engajar. Né? Eu acho que não muda. Eu acho que será um grupo bom, um grupo significativo, mas vai ser um grupo mesmo. Eu acho que a discussão proposta, né, que a gente está pedindo para que leve para as assembleias, é a questão da corresponsabilidade. Mas, no fundo mesmo, assim, as ações ficarão com o colegiado e com essa coordenação de estágio. É bom, eu achei importante nesse estudo que nós fizemos, foi nomear, sabe? Quais são as disciplinas? Quem são os professores? Quais são os projetos, os programas que nós temos? Porque aí a gente já tem um grupo. Nós já sabemos quem são as pessoas que respondem por formação inicial aqui no ICHS. Mas, assim, não tenho muita ilusão de que vai haver uma adesão total, assim, não tenho. Mas eu sei que mesmo assim funciona. Eu tenho muita esperança de que esse estudo que nós fizemos, que levanta e organiza os problemas, sabe? Porque eu fico preocupada quando as coisas estão bagunçadas na minha cabeça. Não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontece assim. Se a coisa está muito bagunçada, eu não consigo nem raciocinar. E eu acho que isso que nós fizemos aqui foi tentar organizar a bagunça, né? O que é que está realmente precisando de foco e de ação? E aí, a partir daí, o que a gente pode fazer? Eu acho que é um passo já. Vocês fizeram um super trabalho, então, de parabéns, né? Eu não tenho nem o que tirar, nem o que pôr aí né? Eu não trabalho diretamente com essa área de ensino, me interesso muito por ela, acho ela fundamental, né? O curso em que eu estou é de licenciatura, mas a minha questão é essa, que eu sinto falta de umas pessoas aqui, né? Sempre E que eu acho uma pena, né, diante desse trabalho realizado. E é triste, Eliane, porque a Ada acabou de falar uma coisa, que são sempre as mesmas pessoas, só que essas mesmas pessoas, elas estão ficando, assim, sobrecarregadas, né? Uhum. Ô, gente, eu estou falando da ausência que eu estou sentindo, mas agora mesmo eu vou ter que sair para uma reunião, tá? Eu já adiei a minha reunião para poder participar aqui. Ela era às 4 horas também, eu adiei para 5h30, então daqui a pouco
O que eu sugiro, assim, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, é que a gente faça correr o documento entre nós, e se tiver alguma observação que vocês queiram fazer, comentar no documento, mandar para a gente, de tal modo que a gente eventualmente faça uma última revisão e encaminhe para o conselho, pode ser? Pode, eu queria só também, eu também vou precisar sair, acho que tá ótimo esse encaminhamento. É só dizer assim que eu concordo com a Eliane. Eu mesma, eu não sou professora de estágio, nunca fui, e eu estou no grupo por causa da minha participação aí no PIBID, que já vem aí de alguns anos. Mas eu também sinto falta, porque, por exemplo, essas pessoas têm mais, né, essas problemáticas aí, mais na mão, né, com mais clareza e tal. Então, eu estou fazendo um esforço enorme para conseguir juntar esses dados, né, porque tem de tudo, tem colegas que se disponibilizam rápido a contribuir, outros há 7 meses que não mandam os dados, já mudou e tal. Mas eu sinto falta, inclusive, para me dar um apoio, assim, mais do ponto de vista legal, né? Mas isso, está todo mundo envolvido com um monte de coisas, e eu acho que talvez foi uma coisa que a Ada falou, vamos logo finalizar essa etapa, e o Marcelo, mais cedo, né, Marcelo falou, vamos tentar, com essa ação e com esse documento, mobilizar, então, mais colegas, e especialmente esses que estão mais ligados a essas questões das práticas, dos estágios, né, porque senão fica um trabalho em dobro para quem não está com o pé tão dentro dessas coisas como eu, por exemplo. Vamos ver se a gente consegue. Verônica. Prazer, só um pouquinho, viu? É só um comentário que eu lembrei aqui, que era para falar na hora da minha fala, esqueci. Nós precisamos pensar na questão da formação continuada no ICHS, porque o encaminhamento que nós levamos aqui, nós trouxemos, foi apenas de sugerir, né, vagas na pós-graduação para os professores de educação básica. Mas nós não temos programas, assim, nós não temos uma atenção. Nós realizamos ações no PIBID, no Residência Pedagógica, quem é professor supervisor de estágio é professor formador, está em formação continuada, mas nós não temos um documento, não temos uma proposta, não temos nada a esse respeito. Também é uma coisa em que a gente precisa pensar. Obrigada, Prazeres. Só por questão de ordem prática, essas devolutivas aí que o Marcelo propôs, que seja feito até sexta-feira agora, no máximo, para não retardar muito. Hoje é segunda, para mim até quarta já estava bom. Leu, tá com cabeça fresca, eu falo, eu quero que aumente isso aí. Gente, dá um final de semana, senão... Eu não sei se eu vou dar alguma devolutiva, se eu vou propor alguma coisa, mas eu não consigo mais uma tarefa nessa semana. Dá isso aí uma semana. Segunda-feira que vem é o prazo máximo para mandar. Quem mandar, mandou, mas também todo mundo aqui já participou, já é legal, assim, né? E aí eu acho que nesse caso até vale a pena enviar para os colegas que porventura não puderam estar aqui, mas que estão mais efetivamente vinculados, né, por função, etc., ao tema. E dizendo, esse documento preliminar, a gente precisa fazer... Preliminar não, já é o definitivo. Precisamos revisar. Tem alguma coisa que você acha que precisa entrar, tirar, sair e tal? Comenta e manda para nós, para a gente poder consolidar e fazer o restante. Acho que uma semaninha aí é suficiente. Uhum. Ok, gente, muito obrigada. Daqui a uns dias, qual que é o dia mesmo, Jaziel? Não estou aqui com a data. Nós vamos ter um trabalho de fórum com o Jaziel, viu? Eu não lembro também de cor a data, mas tem que olhar na agendinha aqui. Você já mandou, inclusive. Qual que é o tema, gente? Eu vou apresentar algumas estratégias, né, de ensino, e entre elas o uso de inteligências artificiais nas aulas. Eu uso muito inteligência artificial nas minhas aulas, né? E aí, como não dá para correr dessas coisas, eu vou falar um pouco disso para os professores. É o último fórum do ano. Vai ser bom. Colegas, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Muito obrigada, viu, Fernando, Juliane, Leandra, Prazeres, Paulo, Fábio, Álvaro, obrigada. Vocês estão caladinhos aí, mas eu sei que vocês estão participando. Vivi, Verônica, Marcelo, foi bom demais trabalhar com vocês, Lili. E
Ju, muito obrigada, viu? É assim mesmo que a gente vai construindo, passinho a cada vez. Eu queria, Tchauzinho, gente. Boa tarde, queria Marcelo. agradecer rapidinho de público aqui o estímulo da Ada e do Matheus para participar desse negócio, porque foi bem bacana também trabalhar com a Ada e com a Verônica e primeiramente com a Rita. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela Obrigada presença. também, gente, pela parceria aí. Falou. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Até mais, gente. A Verônica já saiu?